Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conversas Soltas aqui na Olaba TV. É um enorme prazer estar em sua companhia para lhe trazer mais uma conversa solta. E para hoje o nosso programa é diferente. Teremos um tema em debate e também teremos os nossos convidados, os nossos painelistas que irão ajudar-nos a esclarecer um pouco mais acerca do nosso tema. Hoje vamos falar sobre relacionamento abusivo e para tal recebo José Motim, que é estudante de Psicologia Clínica, e também recebo Zuabir Zubairi, que é estudante de Direito. A quem saúdo e desejo boas-vindas. Obrigado pelo convite. Sou José Motim, estudante de Psicologia, e vou tentar, junto com o meu colega aqui do painel, abordar sobre este tema que é tão importante para a sociedade. Saudações família, como muito bem o apresentador disse, eu sou Zuabir Zubairi e estaremos aqui dentro de minutos para debatermos acerca do tema. Saudações aí a outro pessoal lá em casa. Desde já agradecer por terem aceito aqui o nosso convite de cá estar e falar conosco. Primeira pergunta, o que é um relacionamento abusivo? Primeiro teríamos que contextualizar para termos uma mínima noção do que seria um relacionamento dos padrões normais e um relacionamento abusivo. Um relacionamento normal é aquele de duas pessoas, um homem e uma mulher, e que as pessoas estão juntas por o seu próprio livre-arbítrio, tem amor junto, tem, portanto, uma cumplicidade e toda aquela dinâmica de uma relação. E o relacionamento abusivo é uma relação de controle e de poder. Por que controle e de poder? Porque o abusador tenta a todo custo controlar o seu parceiro e ter posse sobre ele. Neste caso, ele trata o seu parceiro como se de um objeto se tratasse. Tenta limitar o seu parceiro, tenta, portanto, criar regras em algum momento que não se coadunam com um relacionamento abusivo e diversas outras coisas que estamos debatendo. Para si, como é que podemos definir um relacionamento abusivo? Para mim, primeiro vou subscrever aquilo que foi referenciado com o meu colega José. O relacionamento abusivo pode ser visto como um vínculo interpessoal onde duas pessoas ligadas por uma relação amorosa acabam não se harmonizando, ou seja, existe um relacionamento abusivo enquanto no âmbito amoroso não existe uma harmonia. Então as partes, seja o homem e a mulher, eles vivem sempre em controvérsias, vivem sempre em... Não há uma união, uma vez que o amor implica muita atenção, muita compaixão, muito afeto, e o relacionamento abusivo não é constituído por essas componentes todas que eu aqui disse. Então é mais ou menos isso. Mas quais são os sinais? Como é que eu posso identificar um relacionamento abusivo? Na verdade, para identificar que existe um relacionamento abusivo, é necessário que nós, que estamos aqui no exterior da relação, possamos conseguir ver que realmente aquela relação é abusiva. Porque um casal pode passar por uma situação dessa de relacionamento abusivo, mas seja o homem ou a mulher, não exporem para as pessoas que estão a passar por esta situação. Mas para quem já analisou ou já viu o início de uma relação ou da relação de um determinado casal, vê que no início estava tudo bom, estava tudo harmônico, mas com o andar do tempo, passaram vários motivos, eles acabam seguindo rumos diferentes. Portanto, é a partir daí que nasce o relacionamento abusivo, falta de respeito, falta de consideração, e
muita coisa acontece e se calhar o relacionamento abusivo pode resultar na separação dos casais ou de um determinado casal. José, como é que podemos identificar? Ou seja, quais são os sinais? Bem, a priori dizer que para um abusador ou uma pessoa que tenha características de uma pessoa abusiva, ou seja, mostrar estas características não é do dia para a noite, é um processo, é um percurso todo, e para tal aconselha-se que no início da relação a pessoa, a mulher neste caso, veja como é o seu parceiro, veja como ele trata as suas irmãs, como trata os garçons quando, por exemplo, fosse a um restaurante. E com o andar do tempo as pessoas poderiam assistir a discussões que começam sem algum motivo aparente. Como se diz normalmente, o parceiro, o abusador é uma pessoa que ferve com pouca água. E, portanto, a pessoa que está na relação tem uma sensação aparente de felicidade. Eu diria uma sensação aparente de felicidade, por quê? Porque são períodos intercalados. É uma aparente felicidade, o parceiro vem, engana, porque o abusador é uma pessoa que tem uma capacidade de manipular incrível. Sim, então, em público ela está feliz ou ele está feliz e por detrás está triste. Exatamente. E na sua opinião, o que é que desencadeia um relacionamento abusivo? Qual é a origem? A origem maior, poderia dizer que não existe uma origem que poderíamos cá salutar, mas, por exemplo, o machismo é um fator extremamente impulsionador para esse tipo de situações. Baixa autoestima por parte do parceiro. Tu vês que na nossa sociedade tem mulheres que demoram muito para encontrar um parceiro fixo. E na altura em que ela encontra alguém que transmita uma paz de espírito aparente, como o caso do relacionamento abusivo, ela não se vê, ou seja, não vê que aquela relação pode chegar ao fim, não quer. Então, a baixa autoestima pode desencadear esse relacionamento abusivo. Mas as questões hereditárias também contam para que descobramos que esta pessoa é um abusivo? Acredito que predisposições podem acontecer, como um abuso de álcool, acredito eu que sim. Fatores estressantes, a pessoa ser uma pessoa predisposta a stress, trabalhar em ambientes extremamente estressantes, pessoas impacientes, acredito que são fatores que podem desencadear uma situação de relacionamento abusivo. Zuavir, é possível compararmos o abuso no relacionamento e a violência doméstica? Até que ponto? Sim, nós podemos comparar, porque são fatores sequenciais. São a mesma coisa? Primeiro? A princípio não, porque o abuso ou relacionamento abusivo pode começar com pequenas intrigas, mas a partir daquelas pequenas intrigas, se não forem resolvidas, pode resultar de uma violência doméstica nesse caso. Se não há entendimento, os casais vivem sempre em brigas. Então, chega a um certo nível ou um certo ponto em que a paciência, seja de uma parte, acaba passando dos limites e vai mesmo violentar o seu parceiro ou a sua parceira. Então, a princípio, não podemos... São termos diferentes, mas um segue do outro. A princípio, encontramos o abuso. A seguir daí do abuso é que pode consubstanciar numa violência doméstica. Achas que o temor referencial tem impacto para um relacionamento abusivo? Não acho muito, porque isso varia de casais para casais.
Porque nós podemos analisar isso na vertente de namoro e podemos analisar isso na vertente do casamento. Aí já é uma fase mais desenvolvida. O meu colega aqui do painel muito bem referenciou. Ele disse que o machismo é um dos fatores que pode impulsionar para que haja esse tipo de comportamento. Mas não acho muito certo o temor reverencial ser um fator preponderante para que haja esse tipo de situações. Porque há casais que, por exemplo, o homem é que, vamos lá supor, fez estudar a esposa, colocou a esposa a trabalhar. Portanto, em pequenas brigas, ele se acha que eu sou rei daqui, eu faço isso, faço tudo o que quiser e você está sujeita a obedecer às minhas regras. Logo, nesse relacionamento, nós não temos direitos iguais exatamente ditos. Nós encontramos uma parte com um peso e a outra com menor peso. E esse comportamento, vamos lá supor, intrafamiliar, pode resultar na violência doméstica. E nós hoje em dia vemos certos casos de polícia aí nos centros sociais de atendimento a criança e mulher vítima de violência doméstica. A maioria dos casos são estes que nós estamos aqui a analisar. Violência doméstica, o mau entendimento, a desarmonia no seio do lar ou do relacionamento. Então é mais ou menos isso. Sim, quero saber agora do José, qual é o impacto que o abuso pode trazer para a vida de uma pessoa? Impacto, seja lá a psicologia da pessoa, o intelecto, o que abala, o que muda para a pessoa? Bem, esta situação pode criar diversas consequências a nível psíquico, como por exemplo a baixa autoestima, e neste caso eu gostaria de dizer que a baixa autoestima pode ser uma consequência e pode ser também uma causa do relacionamento abusivo. Pode ser uma causa porque é o caminho de entrada do abusador, e pode ser uma consequência porque as sessões de maus tratos vão coadunar de facto na baixa autoestima. Em termos de ansiedade, a pessoa estará, portanto, a sofrer de ansiedade devido a relacionamentos abusivos. Também pode criar um quadro de depressão. Não, acredito eu, não pode se alastrar muito, porque o relacionamento abusivo vai se consubstanciar como uma relação que a pessoa terá uma sensação de felicidade. Então, se formos a ver, não será uma depressão generalizada, será uma depressão, será um quadro depressivo, não exatamente uma depressão. E como é que uma pessoa pode superar um relacionamento abusivo? A priori, para superar o relacionamento abusivo, a pessoa tem que identificar, que é a parte mais difícil. Aceitar, identificar, saber que estou dentro de uma relação abusiva, saber que estou dentro de um relacionamento abusivo. E para tal, o papel das pessoas que estão à sua volta é preponderante para que a pessoa saiba que está de facto dentro de uma relação. E daí por diante segue-se a tomada da atitude. Eu estou numa relação abusiva, eu tenho que terminar com isto. Isto não é uma coisa para mim, tenho que acabar por aqui. Não é uma coisa que vai me levar para nenhum sítio. Então a pessoa tem que ter uma atitude de ferro e fogo, tem que saber sair da situação, que em algumas vezes é extremamente difícil, porque a vítima não se vê, não vê-se que pode se desvincular daquela relação. Acha que não vai conseguir viver, tem pensamentos suicidas, não se vê fora daquela relação. Por isso que, primeiro, identificação, saber que de facto estou numa relação abusiva e tomada de atitudes. Se a pessoa não consegue dizer para o parceiro que, olha, eu já cheguei ao meu limite, não dá mais para mim, procure alguém próximo para que dê conselhos, pode procurar um psicólogo, pode procurar, por exemplo, na nossa realidade africana, quando nós temos um problema no seio da nossa família, chamamos os nossos tios, os nossos pais, nossos irmãos, para que possam tratar daquele assunto. Então,
Se de facto for um medo a falar mais alto, acho que tem pessoas na nossa família que podem falar deste assunto. Joabir, como é que podemos superar? Na verdade, fica difícil afirmarmos como é que exatamente podemos superar isto, porque muitos casais hoje em dia vivem em relacionamentos abusivos, mas por vários motivos, ou seja, às vezes olham para trás e pensam, eu construí essa relação com muito sofrimento, então não pode ser esse fator que pode influenciar para que eu saia desta relação ou possa ir denunciar meu marido. São vários fatores, o medo também, como muito bem disseste, então fica difícil. Mas para sair disto é necessário que exista uma iniciativa da pessoa que sofre ou que se sente lesada nesse tipo de relacionamento. Ele vai dirigir-se nas entidades competentes se exatamente está a sofrer este tipo de relacionamento. Porque esse relacionamento pode ser abusivo, sim. A pessoa não conseguir exteriorizar aquilo que está a sofrer. E isso, como o meu colega referenciou, vai gerar traumas, vai gerar depressões e tal. Mas se uma parte que está a sofrer o relacionamento abusivo ou violência doméstica não denunciar, como é que nós vamos saber que a parte está... Se em termos jurídicos a violência doméstica é um crime público, sim, é da competência de um órgão que vai lá desenvolver o processo, mas se o ofendido não vai denunciar, o Ministério Público ou as entidades judiciais não vão conhecer, não vão saber que exatamente aquele casal está a sofrer ou está a passar disto. Mas com o estado de emergência, será que aumentaram os casos de abuso? O que tu achas? Qual a opinião? Ok. Fica difícil. Mas está bem. Na minha opinião, eu acho que... Estamos todos em quarentena, estamos todos em casa, os casais também estão em casa. Exatamente. Então, é nesse momento que para não há saída e cada um... Dá para descobrir, cada um vai descobrindo alguma parte escondida do seu parceiro. E eu penso que não são todos os casais que estão a viver isto. Sim. Mas... E não posso afirmar exatamente, porque cada um está em casa e não sabe o que exatamente está acontecendo no outro lado. Exatamente. Então, este fator pode ser um dos que nos faça afirmar ou me faça afirmar que não há exatamente violência doméstica ou relacionamentos abusivos nessa fase de emergência que estamos a passar. Imagina que tu vai ao mercado e encontra a sua vizinha com hematomas, feridas e tudo mais. Não vais perguntar o porquê dessas feridas? Eu posso perguntar. E ela, pelo medo, pode dizer, não, me bateram à noite, eu ia comprar isso, me bateram. E muitas das vezes, algumas mulheres, quando sofrem violências domésticas, elas não falam a verdade. Podem até mentir que sofri um acidente, me bateram com ladrões, porque está a ter medo de denunciar o marido, está a ter medo que a relação termine. Então, são vários fatores. Então, dependendo do casal ou da pessoa, ela pode sim falar a verdade, mas para falar-me a verdade, eu tenho que saber que tipo de relação eu tenho com aquela pessoa. Afinidade, estamos a falar de afinidade. Se eu não tenho afinidade, fica difícil a pessoa se revelar o que realmente está a passar no seio familiar. Sim, falaste aqui que a violência é um crime público. Existe alguma sanção para o abusador? Sim, existe alguma sanção para o abusador, dependendo das circunstâncias. Mas é um crime e existem leis específicas, o Código Penal e algumas legislações que regulam acerca da componente da violência doméstica para tutelar exatamente isso. Porque se não existisse leis ou diplomas legais que regulam esse tipo de comportamento, que é ilícito a nível jurídico, os casais poderiam fazer tudo o que querem. Então, para regular uma parte da relação, é necessário, ou achou-se o Estado e algumas instituições competentes aprovarem diplomas para regular assunto da violência doméstica. Sim.
como é que podemos fazer para evitar o abuso no relacionamento? Primeiramente é impor limites. No início do relacionamento, impor limites. Antes até eu dizia, tem que conhecer o histórico do seu parceiro. Mas isso, as pessoas não gostam de saber a antecedência, como é que ele foi, dizem que o que é do passado e eu não me importo com isso. Mas para esse tipo de situações tem que saber, não tem como, tem que saber, porque tu não vais ficar com uma pessoa que tu não conheces. Não podes ficar com uma pessoa que tu não conheces. É um pouco caricato. Então tens que conhecer o histórico da pessoa, saber se é uma pessoa estressada, violenta, saber se é uma pessoa que consome drogas, porque pode influenciar também o uso de drogas ilícitas. Tem que conhecer o histórico. A princípio tem que conhecer o histórico e perceber com quem eu estou a me relacionar. Eu queria pedir agora as últimas considerações e também apelos, recomendações para quem está assistindo o nosso programa de desafio. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de falar deste tema tão importante, mas pouco debatido. Apelar a si, mulher, por que não a si, homem, que está dentro de um relacionamento abusivo, para que se liberte desta relação. Não vai levar a nenhum sítio, porque quem ama de verdade não ofende psicologicamente, emocionalmente, não magoa. Quem ama de verdade sabe o valor que o seu parceiro realmente tem. Sim, antes quero agradecer a Olaba TV pelo convite e dizer que é um programa muito divertido. Estivemos aqui a falar de um tema interessante e recomendo aí o pessoal lá em casa que unam-se, conversem mais, porque a violência não é um bom caminho para que o relacionamento seja reto como nós queremos. Nada justifica a violência. Sejam mais unidos, sejam mais harmônicos na vossa relação, para que tenham frutos positivos. Muito obrigado e até a próxima. Assim foi então a mais uma edição do nosso programa Conversas Soltas aqui na Olaba TV. Foi um enorme prazer estar em sua companhia para lhe trazer muita conversa com os nossos convidados. Recebemos Zoabri Zubairi e também José Motinho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos a nos encontrar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem.